Vasco Notícias, o canal que traz as principais notícias do Vasco da Gama, apresenta uma história que mistura passado e presente. Renato Kaiser, revelado nas categorias de base do clube, voltou a enfrentar o Vasco em campo e, novamente, deixou sua marca. A notícia que você está prestes a acompanhar revela um ciclo que se repete. O atacante, que foi formado no São Januário, agora joga pelo Vitória e, em 7 partidas contra o clube carioca, marcou 6 gols. A eficiência de Kaiser diante do Vasco chama a atenção, mas a narrativa vai além do que parece. Fica até o final, porque vale entender todos os detalhes desta notícia. Renato Kaiser é um dos nomes mais conhecidos da história do Vasco. Revelado nas categorias de base do clube, o atacante passou por um período de formação que, segundo o próprio, foi marcado por oportunidades limitadas no time titular. Mesmo com desempenho destacado nas ligas de base, Kaiser não conseguiu se consolidar com a camisa vascaína. Com o tempo, o jogador seguiu sua trajetória no futebol brasileiro, chegando ao Vitória, onde atualmente atua. A volta ao estádio do São Januário, porém, não foi apenas uma simples partida. Foi uma oportunidade de reencontrar o clube que o revelou, e ele não deixou de aproveitar. A relação entre Kaiser e o Vasco é marcada por um ciclo de confrontos. Em 7 jogos disputados contra o clube, o atacante balançou as redes 6 vezes. A média de gols por partida é impressionante, mas o que chama mais atenção é a frequência com que ele consegue marcar. Em cada confronto, Kaiser demonstra uma eficiência que vai além do que se espera de um jogador revelado. As 6 chances claras que teve diante do Vasco, converteu todas em gol, mantendo 100% de aproveitamento. Além disso, precisou de apenas 2 finalizações, em média, para marcar cada gol, índice que evidencia o alto poder de decisão nos confrontos contra o clube carioca. O retrospecto de Kaiser contra o Vasco ganha um significado especial por causa da origem do jogador. Ele foi formado nas categorias de base do clube, o que cria um vínculo único entre o atleta e o time. Apesar de não ter conseguido se firmar com a camisa vascaína no início da carreira, Kaiser construiu uma trajetória no futebol brasileiro e, sempre que enfrenta o clube que o revelou, costuma deixar sua marca. Isso não é apenas um fato estatístico, mas uma demonstração de como o futebol pode ser, às vezes, um ciclo de conquistas e desafios. A situação de Kaiser também reflete um contexto mais amplo. O Vasco, em sua busca por reforços e resultados, tem enfrentado desafios que envolvem tanto o elenco quanto a gestão. A volta de jogadores revelados, como Kaiser, ao clube que os formou pode ser vista como uma oportunidade de reavaliar a trajetória de atletas que, em algum momento, foram parte da história do clube. No entanto, a eficiência de Kaiser diante do Vasco também levanta questões sobre a competitividade do clube e a capacidade de manter jogadores que, mesmo com potencial, não conseguiram se consolidar no time principal. A discussão sobre Kaiser e o Vasco também se estende ao ambiente da torcida. Comentários de torcedores destacam a frustração com a trajetória do clube e a percepção de que jogadores revelados, como Kaiser, poderiam ter tido mais oportunidades no time titular. Esses debates refletem a expectativa da torcida por um desempenho melhor e a busca por um equilíbrio entre a formação de jovens talentos e a necessidade de resultados imediatos. A relação entre o clube e seus ex-jogadores, portanto, é um tema que vai além do campo, envolvendo identidade, expectativas e a busca por reconhecimento. O fato de Kaiser ter sido formado no Vasco e, ao mesmo tempo, ter se destacado contra o clube carioca cria uma narrativa que mistura orgulho e frustração. Para os torcedores, a volta de um ex-revelado ao São Januário pode ser vista como um momento de reencontro, mas também como uma lembrança de oportunidades perdidas. A eficiência de Kaiser diante do Vasco, portanto, não é apenas um fato esportivo, mas um reflexo de um ciclo que envolve tanto o jogador quanto o clube. Agora que você entendeu a história por trás dos números, é hora de refletir sobre o que isso significa para o Vasco e para o futebol brasileiro. A trajetória de Renato Kaiser é um exemplo de como o futebol pode ser, às vezes, um ciclo de conquistas e desafios. Para os torcedores, a volta de um ex-revelado ao clube que o formou é um momento de emoção, mas também uma oportunidade de reavaliar a trajetória de atletas que, em algum momento, foram parte da história do clube. Comente sua opinião, deixe seu like e se inscreva no canal para acompanhar as próximas notícias.